Fala galera, aqui quem tá falando é o Gabriel Alves e hoje eu vim conversar com vocês sobre o ânimo. Como que tá seu ânimo e o que a Bíblia diz sobre isso. Vou trazer uma referência para vocês que está lá em João 16, versículo 33, que diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O que Jesus está falando aqui pra gente? Que nós não vamos deixar de ter aflições, que nós vamos passar por provações, mas aqui ele está falando do ânimo, que o que seria um ânimo correto, que independente do que você está vivendo, que independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, você se mantenha firme naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele te direcionou. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Tem muitas pessoas que falam que entenderam o mover de Deus, que andam segundo o mover do Espírito Santo, mas tudo que acontece elas reclamam. Reclamam da sua vida, reclamam disso, daquilo, reclamam do ministério, reclamam da igreja. E isso quer dizer, isso é um ponto que você pode até analisar na sua vida, que pessoas que geralmente reclamam muito ainda não entenderam o ânimo de Deus de acordo com a Bíblia. Ainda não entenderam de onde provém e como eles devem se portar em essas situações. Mas você pode estar perguntando, o que é ter o ânimo correto? Jesus fala que ter o ânimo correto é estar nele. E por que a gente tem que estar nele? Porque ele venceu o mundo. Agora eu vou dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Em Números capítulo 13, quando o povo hebreu está entrando na terra prometida, Moisés manda 12 espias espiarem o que seria então a terra prometida. Desses 12 espias, 10 voltaram com um relatório ruim, um relatório pessimista, falando que lá tinha muitas coisas ruins, muitas dificuldades, focaram naquilo que estava de errado na situação e não naquilo que poderia dar certo. E apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, voltaram com notícias boas, voltaram com um relatório bom daquela terra prometida. E quando todo mundo estava começando a falar das coisas ruins e tudo mais, Caleb viu aquilo e mandou esses espias ficarem quietos, sabe? Tipo, fica quieto, galera. E não é porque ele não tinha visto o que estava acontecendo de errado e não tinha visto o que estava acontecendo de ruim. Ele viu, mas preferiu se manter firme na promessa de Deus. Ele preferiu falar que aquela terra mana leite e mel. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Deus permitiu aquela situação para Moisés ver a situação do coração daquelas pessoas, sabe? Daquele povo que estava ali. Muitos estavam desacreditados e pessimistas sobre uma promessa que Deus tinha dado. E uma coisa que é importante você entender: se você não acredita na promessa de Deus, se você não tem bom ânimo durante a provação, não acredita mais nas circunstâncias do que Ele falou, você não tem propriedade, você não tem autoridade para entrar naquilo, para tomar posse daquilo que Ele prometeu. Um exemplo disso: se Moisés tivesse focado naquilo que os 10 espias tivessem falado, tivesse focado apenas no pessimismo deles e tivesse ignorado Josué e Caleb, tivesse ignorado aquilo que Deus falou para eles, eles provavelmente não teriam, Moisés não teria blefado em entrar naquele momento na Terra Prometida e em seguir com aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Amém? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que você precisa ter a natureza de Deus ativa dentro de você. Você precisa ter a natureza de Deus sempre constante em movimento dentro de você. Porque, mais uma vez, eu repito, o que é ter um bom ânimo? O que é ter um ânimo correto? É você estar nele, é você sair da sua zona de conforto. E por que você tem que estar nele? Porque ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, ele pode te ensinar como vencer também. Deus acredita em você, ele não desistiu de você, ele não perdeu o domínio da situação. Mas para que você vença isso, para que você passe por essas provações, você precisa estar nele. Você não pode estar sempre na sua força. Então hoje, eu te convido para que você seja igual a Josué e Caleb. Pode ter 10 espias falando mal da situação, sendo pessimista com aquilo que está acontecendo. Seja fiel no propósito que Deus colocou no seu coração. Seja fiel com a visão que Deus tem colocado no seu coração. E você pode estar falando: cara, Gabriel, eu estou me sentindo muito intimidado na situação. Tem coisas que estão acontecendo que estão me intimidando. Eu vou te falar uma coisa, mas o inimigo só intimida o outro quando ele não tem mais nada para fazer. Sabe quando ele já perdeu tudo? Não tem mais esforços. A única coisa que ele pode fazer é tentar intimidar. E é justamente nessa parte que muitas vezes nós nos intimidamos, nos deixamos levar e abrimos mão das promessas de Deus, apenas por um simples intimidamento do inimigo. Então hoje eu venho te lembrar da palavra que fala em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ou seja, Deus tem planos de vitória para você, você nasceu para governar.
Muitas vezes o inimigo vai tentar te desanimar, vai tentar te intimidar para você ficar olhando para baixo. Mas lembre de Abacuque, você nasceu para andar altaneiramente. Esse é o recadinho que eu tinha para dar para vocês, galera. Tamo junto, até a próxima.